Agora vai. Beleza, gravando. Então, olha só. Primeira coisa, tá? O que é um sistema linear homogêneo? Um sistema linear homogêneo é um sistema linear em que todos os seus termos constantes são iguais a zero, tá? O que é o termo constante? É justamente aquele que vem desacompanhado, né, de incógnitas, de termos desconhecidos. Vamos lembrar da estrutura de um sistema linear, tá? Todo sistema linear vai ter aquela estrutura número, letrinha, mais ou menos, número, letrinha, mais ou menos, número, letrinha, e assim sucessivamente até chegar a ser igual ao termo constante, tá? Essa estrutura é a estrutura de uma equação linear. Quando você junta equações lineares, você forma um sistema linear. Pois bem, o termo constante é justamente o que está lá do outro lado da igualdade. E quando você tem uma equação em que todos os termos constantes são iguais a zero, nós dizemos que esse sistema linear ele é um sistema homogêneo. Inclusive, essa definição a gente pode ver aí na página 210. Se vocês voltarem mais um pouquinho, tá? Na página 210, ele vem falando aí, ó. Um sistema linear homogêneo é aquele em que os termos constantes são todos iguais a zero. Lembremos que um sistema linear homogêneo sempre tem pelo menos uma solução que é a trivial. O que é solução trivial? A solução trivial, gente, é aquela em que todos os termos constantes são iguais a zero, tá? Então, pelo menos essa solução ela vai existir. Portanto, tá? Quando ele pergunta aí, ó, é possível um sistema homogêneo não admitir solução? Errado, tá? Ele sempre admite pelo menos uma solução. Então, todo sistema linear homogêneo, ele é possível, ele tem solução. Agora, ele pode ser determinado ou indeterminado. O que é um sistema possível determinado? É um sistema que tem uma única solução. Um sistema possível indeterminado é aquele que tem infinitas soluções. Deixa eu esquematizar aqui para vocês aqui, mais ou menos, essa tabela de classificação do sistema, tá? Olha só, você tem lá um sistema, certo? Um sistema. E aí, se você vai classificá-lo, ele pode ser classificado de duas maneiras, tá? Primeiro, ele pode ser impossível, tá? Ele pode ser impossível. E o que é um sistema impossível? É um sistema, gente, que não tem solução. Tá? Não tem solução. Não tem nenhuma solução real, certo? Nesse caso, nós dizemos, então, que o sistema ele é impossível. E fim de papo. Agora, o sistema, ele também pode ser possível. Tá? O sistema, ele também pode ser possível. E o que é um sistema possível? É um sistema que, ao contrário do impossível, que não tem solução, o possível tem solução, sim, tá? Tem solução. Só que ele pode ter uma única solução, aí nós chamamos de sistema possível determinado, tá? Que é quando ele tem uma única solução, uma única solução, ou ele pode ser indeterminado, tá? Que é quando ele apresenta infinitas soluções, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é o que nós chamamos de classificação de sistemas lineares, tá? É como os sistemas lineares podem ser classificados, beleza? Quando a gente fala a respeito de classificação, gente, nós precisamos distinguir o que é classificação e o que é propriedade, tá? São duas coisas distintas. Quando a gente fala a respeito de classificação, deixa eu só mudar para cá. Quando a gente fala a respeito de propriedades, características, tá? Você citar, por exemplo, algo que é ou não inerente a determinados elementos. Por exemplo, a gente vai fazer um levantamento, né, sobre a preferência de cores, enfim, das pessoas. Mas assim, velho, se a gente for falar em cores, nós temos
quantas tonalidades de determinadas cores. Né? Então, assim, eu quero fazer um levantamento das pessoas que gostam das cores azul e da cor amarela, tá? Da cor azul e da cor amarela. Beleza, faço uma pesquisa, né? E aí, nesse meio, você vai ter pessoas que gostam da cor azul, você vai ter pessoas que gostam da cor amarela, você vai ter pessoas que gostam das duas cores, tanto da azul quanto da amarela, e você vai ter pessoas que não gostam de nenhuma das duas, tá? Que não gostam nem da azul, nem gostam da amarela, gostam de vermelho, por exemplo, outras vão gostar de preto, outras vão... Mas o que me interessa é o seguinte, eu quero saber com relação às cores azul ou amarela. A pessoa gostar ou não de usar a cor amarela, isso é uma propriedade, isso é uma característica, tá? E isso é uma propriedade, uma característica, por quê? É uma propriedade ou característica porque você pode gostar de azul ou não, você pode gostar de amarelo ou não, pode gostar das duas ou não. Então é possível você gostar de uma, da outra, das duas ao mesmo tempo ou de nenhuma delas, tá? Então, nesse caso aí, são propriedades, tá? É uma propriedade minha, uma característica minha, gostar de azul ou gostar de amarelo, enfim, tá? Então, você se enquadra em uma situação, na outra, pode ser nas duas ao mesmo tempo ou em nenhuma delas, tá? Isso é propriedade, isso é característica. O que é classificação? Classificação, tá? Você não pode estar em duas situações ao mesmo tempo, em duas subdivisões, ou você está aqui ou você está aqui. Não é possível não estar em nenhuma dessas condições, tá? Você vai ter que estar em algum lugar. Então, isso é classificação, certo? Por exemplo, como é que a gente pode falar em classificação, tá, gente? A criança nasceu, né? A criança nasceu e aí vai ter a sua certidão de nascimento. Ao fazer a sua certidão de nascimento, tá? Você vai identificar o quê? O sexo da criança. Ou é masculino, ou é feminino, tá? Professor, mas aí, né, as comunidades LGBTQ+, tá? Elas dizem que nós não estamos restritos apenas à condição do masculino e do feminino. Eu entendo, tá? Eu entendo. Mas, no papel, não dá para entrar digamos, não dá para você incluir todas essas possibilidades, tá? Ou é masculino, ou é feminino. Simples assim, tá? Para a questão documental, então isso é classificação. Então você quando nasce, olha lá, o que é? Tem um sexo, um órgão reprodutor feminino, é feminino. Tem uma biloquinha, é masculino, né? Não tem como identificar alguma outra coisa, né? Não tem como identificar. Por exemplo, tem como ser nem masculino nem feminino? Não, é masculino ou feminino, tá? Professor, mas aí tem os raros casos, olha só, os raríssimos casos, em que a criança nasce, né, com os dois órgãos genitais, né, aparentes, porém, às vezes eles não são, às vezes não, se não me engano, eu posso até pesquisar um pouquinho mais, mas se não me engano, eles não são equivalentemente desenvolvidos. Às vezes você tem um pouco mais desenvolvido do que o outro, né? Às vezes, se você for verificar a taxa hormonal da criança, né, pode se verificar, né, enfim, não sei, existem outros métodos em que a gente consegue ver para onde vai tender mais uma vez, né, são raríssimos os casos. Mas quando você vai falar a respeito de identificação de sexo no documento, tá? Ou é masculino ou é feminino, né? Não tem outro sexo, tá? Então isso é classificação. Como é que você vai falar também a respeito de classificação? Nível de escolaridade. Nível de escolaridade é classificação, tá? Ou você tem ensino médio, ou você tem ensino fundamental, ou você tem ensino superior, ou você tem pós-graduação, ou você não tem nada, ou você é analfabeto. Não tem alguma outra condição fora dessas condições, tá? Não tem. Então, quando você vai falar a respeito de nível de escolaridade, isso é classificação. Você vai ter que se enquadrar em alguns dos itens que está sendo ali pesquisado. Não existe outra possibilidade. Então, isso aí também é classificação. Portanto, isso aqui que a gente acabou vendo nos sistemas, tá? Isso aqui também é um sistema de classificação, tá? Não existe nenhum esquema de sistema fora disso aqui. O sistema, ou ele é possível, ou ele é impossível. Se ele é impossível, não tem solução. Pronto, acabou, fim de papo.
tá? Agora, para que o sistema seja possível, ele tem que ter solução, né? Ele tem que ter solução, tá? Então, se o sistema é possível, aí a gente verifica se ele é determinado ou se ele é indeterminado, tá? Aí, nessa possibilidade, a gente verifica se é determinado ou indeterminado. Pois bem, na primeira questão, sistema homogêneo admite solução? Sim, tá? Sim. Aí vocês podem colocar aí como resposta, deixa eu colocar aqui no chat a resposta, né? Vocês vão colocar aí, ó. Um sistema linear homogêneo, tá? Um sistema linear homogêneo nunca é impossível. Nunca é impossível, pois admite, vírgula, pelo menos, vírgula, a solução trivial, tá? Tá aí no chat para vocês, ó. Um sistema linear homogêneo nunca é impossível, pois admite, pelo menos, a solução trivial. E qual é a solução trivial? 0, 0, 0 e 0, enfim, tá? Pelo menos a solução trivial. Se for um sistema com duas incógnitas, 0, 0. Se for com três incógnitas, 0, 0, 0. Se for com quatro incógnitas, 0, 0, 0, 0. Ou seja, é uma solução em que os valores de todas as incógnitas é igual a 0. Agora, se ele é determinado ou indeterminado, aí é outra história, tá? Mas isso não é o que a questão está pedindo. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos, nessa questão? Tudo tranquilo? Ok, então. Bora lá, então. Qual é a questão? Número? 1. Certo, obrigada. Por nada, Olivia Maria. Bora, então, para a segunda questão, tá? Na segunda questão, ele diz aí o seguinte, deixa eu até colocar aqui já o número aqui da segunda questão, tá? Primeira questão, a resposta já foi aí no chat para vocês. Segunda questão. Segunda questão é o seguinte, ó. A segunda questão é o seguinte. Para que valores de K, o sistema de equações lineares, aí vocês têm aí, ó, 3x, vou até anotar ele aqui, né, logo, para adiantar o serviço. 3x mais y igual a k ao quadrado menos 9, x menos 2y igual a k mais 3, tá? É homogêneo, tá? Então, em que condições de valores para K, esse sistema é homogêneo. Bora lá, então, ver aí a resolução. Olha só, tá aí o meu sistema já prontinho, beleza? Anotadinho aí, lindo e maravilhoso para vocês. E aí, o que acontece? O que ele quer saber, mais uma vez, é qual é o valor de K para que o sistema seja homogêneo. Ora, esse sistema aí, tá? Ele é um sistema em que x e y são as incógnitas, os termos desconhecidos. K não é termo desconhecido, K é uma constante, tá? Então, para que o sistema seja homogêneo, o que é que deve acontecer? As constantes, ou seja, o que está lá do outro membro da igualdade, tá? Do outro membro da igualdade, deve ser igual a 0. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Então, nós devemos ter, olha só, que k ao quadrado menos 9 tem que ser igual a 0 e k mais 3 também deve ser igual a 0, tá? Ambos devem ser iguais a 0. Beleza, então. Deixa eu resolver logo esse aqui que está mais fácil, né? 3 está somando, vai para lá subtraindo, então k tem que ser igual a menos 3. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Beleza, então. Bora adiante. Resolvendo agora aqui, ó. Isso aqui tem que ser 0, tá? Então, k ao quadrado vai ser igual a 9 está subtraindo, passa para lá somando. Como essa é uma equação incompleta do segundo grau, em que o b é igual a 0, então a gente pode resolver por princípio de equivalência. 2 está na forma de potência, vai passar para lá como raiz. Então vai ficar k igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Tá? O que vai nos gerar duas soluções. Lembra
Toda equação de segundo grau tem duas soluções, tá? Então, K', que vai ser mais a raiz de 9, que é 3, e K, duas linhas, que vai ser menos a raiz de 9, que é 3. Então, mais ou menos 3. Só que tem um detalhe. É 3 ou é menos 3? É menos 3, em primeiro lugar, por estar em acordo com o outro lado, porque as duas coisas devem acontecer, tá? Então, nesse caso, K igual a menos 3. E por que não pode ser 3? Lembra, tudo aqui tem que ser 0. Tem que resultar em 0. Se K for igual a 3, nós teremos 3 mais 3 aqui, ó, que vai dar igual a 0? Não, vai dar quanto? 6. E se der 6, o sistema é homogêneo? Não, não é homogêneo. Porque para que seja homogêneo, todo segundo membro da igualdade deve ser igual a 0. Todo o valor do termo constante deve ser igual a 0. Portanto, K igual a 3 está fora. Resposta, K igual a menos 3. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Beleza. Bora lá, então. Tranquilo. Bora para a próxima. Vamos para frente. Segunda questão, então. Bora lá. Na segunda questão, tá? Sim, Lívia, eu vou mandar. Ao final ao final da nossa aula, eu sempre mando para vocês pelo WhatsApp. Alex, não vou nem dizer que é ao final dessa aula, porque eu vou ter aula no terceiro ano, né? Aí, quando eu termino as aulas da manhã, inclusive a do terceiro ano, aí eu saio mandando para todo mundo. Mando as do primeiro, mando as de vocês, que está aqui também as do primeiro, eu mando de todo mundo das aulas de hoje. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo, beleza? Bora lá, então. Terceira questão. Eu botei segunda, ó, é terceira. Terceira questão do nosso querido livro. Questão seguinte, ó. Para que valores de M o sistema linear, deixa eu colocar aqui o sistema, tá? O sistema é o seguinte, ó. Mx mais y igual a 2, né? Aí nós temos x menos y igual a menos 1. É possível e indeterminado. Olha só, é um sistema possível e indeterminado. Gente, para que um sistema seja possível e indeterminado, existe uma característica básica que sempre vai acontecer nesse tipo de sistema em algumas das equações, tá? Isso estou falando quando o sistema tem mais do que duas equações. Tipo um sistema que tem 3, 4 equações. O que é que sempre acontece em um sistema possível e indeterminado? Você tem duas ou mais equações que sejam equivalentes ou proporcionais, tá? Equivalentes ou proporcionais. Deixa eu pegar e citar aqui um exemplo para vocês disso que eu estou falando, tá? Deixa eu só fazer aqui um adendo aqui antes da gente resolver a questão. Por exemplo, se tu tiver um sistema em que a primeira equação é x mais 2y igual a 7 e a segunda é 3x mais 6y igual a 21. Quando você for resolver esse sistema, você vai ver que ao final, tá, do método da adição, você vai aparecer aqui 0 igual a 0. Tá? Isso por quê? Bora lá. Bora tentar resolver isso aqui pelo método da adição, só para a gente poder enxergar. Tá? Pelo método da adição, eu escolho uma das incógnitas a cancelar. Digamos que eu quero escolher o y para poder fazer o cancelamento. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 3. Multiplicando toda a equação por menos 3, eu vou obter o seguinte. Ó. Vou obter menos 3x menos 6y igual a menos 21. Embaixo permanece 3x mais 6y igual a 21. Olha o que é que acontece agora. Ao fazer a soma, menos 3x com mais 3x corta, 6y com mais 6y corta, fica 0, igual a menos 21 com mais 21 também corta. Olha isso aqui, ó. 0 igual a 0. O que é isso aqui? Isso aqui é o que nós chamamos de igualdade verdadeira. Tá? Igualdade
verdadeira. Toda vez que isso aqui aparece, nós dizemos então que o sistema ele é possível e indeterminado. Tá? Ele tem infinitas soluções. E onde é que a gente consegue identificar isso na origem da nossa questão, na origem do nosso problema? Olha isso aqui, ó. A proporção. Aqui embaixo você tem o x, aqui embaixo eu tenho o vezes, no caso eu tenho 3x. Então é a mesma coisa que multiplicar por 3, certo? Se isso se repete em todo o sistema, ele vai ser ele é então proporcional, nesse caso aqui ele é equivalente, tá? E sendo equivalente, aqui ó, vezes 3, e aqui ó, vezes 3, ocorre em todos os termos. Então isso sempre vai gerar um sistema possível e indeterminado. Não apenas basta ser equivalente em multiplicidade. Se for proporcional, também, tá? Tipo, se tu tiver 2x, 2x, deixa eu ver aqui, 2x mais 3y igual a 7, né? Aí eu faço aqui, ó, 3x, né? Aí aqui eu faço deixa eu só fazer uma continha aqui bem rápida, tá? Só um minutinho. Só para eu montar aqui o sistema. Aí aqui você tem, porque eu fiz uma conta meio quebrada aqui, ficou meio salgada de digerir, mas bora lá. Mas aí você tem, por exemplo, 4,5 y. Acabei quebrando um pouco a conta. Mas bora lá. E aqui 10,5. Tá? 10,5. O que é que acontece? Nesse caso aqui, você sempre vai ter uma proporção de 2 para 3. Tá? Então, nesse caso, essas equações aí, elas são proporcionais. Tá? Elas são proporcionais. Quando você pegar essa primeira e multiplicar, obviamente, para poder fazer o cancelamento por 3 e a segunda por 2, você vai obter todas as equações aí como sendo equivalentes. Por quê? Aqui eu tenho uma proporção de 2 para 3, aqui eu tenho uma proporção de 2 para 3 e aqui eu também tenho uma proporção de 2 para 3. Tá? Como essa proporção é sempre a mesma, esse sistema também vai ser possível e indeterminado. Tá? Bora voltar então lá para a nossa questão. Voltando então para a nossa questão, olha só. Bora voltar para cá. O que é que eu devo observar? Vou colocar isso aqui de volta. Só um minutinho, tá? Vou colocar isso aqui de volta onde estava. Bora lá. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente pode observar o seguinte. Olha só. Aqui eu tenho uma proporção de dobro. Aqui eu poderia ter uma proporção de dobro. Vezes 2. Mas aqui, que já está tudo definido, eu tenho como ter uma proporção de dobro? Não. Eu não tenho como ter uma proporção em dobro. É impossível. Tá? Aqui já está de 1 para 1. Então, quebrou a proporção de todo o sistema. Quebrando a proporção de todo o sistema, ele não pode ser possível indeterminado. Tá? Então, vocês vão colocar aí o seguinte. Ó. Deixa eu colocar aqui no chat. Que esse sistema, tá? Ele não pode ser impossível. Aliás, ele não pode ser possível indeterminado, tá? Deixa eu colocar aqui. Eita, questão número 3, né? 3. O sistema não pode ser SPI, né? Sistema possível indeterminado, vírgula, pois, vírgula, não existe
proporcionalidade entre seus coeficientes e termos constantes, restando, vírgula, então, vírgula, a possibilidade de ser possível determinado, aí está em parênteses, SPD, tá? Ou impossível. SI. Beleza? Está aí a resposta da terceira questão no chat. O sistema não pode ser SPI, sistema possível determinado, pois não existe proporcionalidade entre seus coeficientes e termos constantes, restando, então, a possibilidade de ser possível determinado SPD ou impossível SI. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo na mais pura tranquilidade? Bora lá, então. Então, vou partir, certo, para a quarta questão. Indo, então, para a quarta questão. Ó. Pessoal, me tirei uma dúvida. Eu já havia falado com vocês sobre escalonamento de sistemas lineares. Eu expliquei como se faz um escalonamento, sim ou não? Acho que eu mandei videoaulas, não foi isso? No tempo lá que as aulas estavam apenas pelo YouTube. Ixi, o povo dormiu. Nem estão me respondendo mais. Eu não lembro não, professor. Pois é, eu acho, sabe, Patrick, que eu devo ter falado com vocês. Acha que não, né, Lívia? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só. Faltam alguns minutos para a gente poder encerrar essa aula. Então, o que acontece? As demais questões que a gente vai resolver são todas sobre escalonamento, tá? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Só mudar aqui para olhar para vocês. Então, a gente vai fazer assim, tá? A gente vai, na próxima aula, falar sobre escalonamento, detalhadamente sobre como é que se faz um escalonamento de sistema linear, tá? Vou explicar para vocês a técnica, o que é possível, o que é que não é possível, tá? E aí a gente continua resolvendo, então, as questões da nossa próxima aula, até porque eu preciso fazer alguns exemplos, eu preciso explicar como é que funciona o método, e eu acho que isso a gente vai acabar estourando aí o nosso horário, beleza? Então, vamos fazer assim, na próxima aula, tá? Eu retomo exatamente explicando como se faz o escalonamento de um sistema linear, passando para vocês todas as técnicas, tudo direitinho e, primeiro, em exemplos, em que a gente vai escalonar alguns sistemas lineares, e depois a gente volta para as questões do livro. Beleza? Então, galerinha, fiquem com Deus, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.